Pensa Brasil, primeiro episódio, com Mário Mendes, jornalista. Mário, o mundo tá chato, o Brasil tá brega, como é que estão as coisas? Bem, primeiro de tudo, boa tarde aí para você. Obrigado pelo convite para pensar o Brasil, né? Vamos lá. E é isso, né? O Brasil tá brega. E eu tenho uma amiga que falou isso para mim outro dia, até por conta de amigos que tinham falecido, enfim. E ela falou assim: Nossa, parece que a vida encolheu. E aí o que eu fiquei pensando assim, é que o mundo também parece que encolheu, mas encolheu no sentido de ideias, de propostas, né? De costumes. Essa coisa Tá ficou menos muito plural, menos diverso, menos censurada. divertido. Apesar de se falar muito em diversidade, apesar de se falar, temos que contemplar todos, ficou tudo muito fechado em casinhas, né? Fechado como é que fica? Compartimentado, né? Você tem que, se você é branco, você tem que ser assim, assim, assim. Se você é negro, você tem que ser assim, assim, assim. Se você é gay, você tem que ser assim, assim, né? Tem tudo. Você não pode simplesmente ser uma pessoa. Você tem que seguir regras que obedeçam essas vontades e que não ofendam ninguém, né? Porque tudo as pessoas ficam ofendidas. Tudo que você fala, você não pode ter 3 vezes porque você vai ofender alguém numa Todo, periferia é, ou não sei aonde. tá todo Sempre tem mundo muito alguma coisa. sensível, né? Tá todo mundo uma Todo sensibilidade. mundo muito sensível. E com essa coisa da pandemia, então as pessoas ficaram à flor da pele, né? Todo mundo parece que tá assim, né, ligado no 220. Qualquer coisa dá um choque. Então é isso. Quanto ao fato de ser brega, até estava pensando aqui agora, que eu lembro que nos anos 90 eu vivi um tempo em Londres, e quando eu voltei, eu fiz um ensaio para a revista Elle. Eu trabalhava na revista Elle naquela época, falando da breguice brasileira. Porque quando você está fora do país, né, você tem um olhar diferente. A distância, né, te coloca para ver, para ter um outro olhar sobre o teu país, a tua terra, né? Então eu sempre digo que eu nunca fui tão brasileiro como quando eu morei fora do Brasil, porque diante de outra cultura, outros costumes, enfim, a tua brasilidade grita, né? Porque a tua identidade vem, aflora mais, né? E aí uma coisa que eu notei muito, que eu me pegava muito na Inglaterra, foi notar que eles também têm um lado brega, que eles também não é só aquela coisa da rainha, aquela coisa, não. Tem uma breguice popular ali na Inglaterra pesada e que você não vê, né, no que eles mostram para o mundo, mas existe, né? Será que haveria algum povo que não tivesse nenhuma breguice? Pois é, exatamente. Todo povo tem sua preguiça. Acontece que, aí eu estava prestando atenção, nossa, o Brasil tem uma alma brega. A gente carrega uma coisa brega forte. E que tem a ver, eu acho, também com o nosso lado mais autêntico. Se você pensar bem, eu lembro assim, de quando eu era criança, dos anos 60, que eu sou de época, você tinha a Tropicália. A Tropicália veio com força total e a Tropicália, um dos pontos da Tropicália, era valorizar muita coisa que se dizia, que até então não se usava esse termo brega, né? Esse é um termo que veio depois. Era uma coisa que se falava muito de cafona, né? Então era uma coisa cafona. Tinha o Jeca também, né? Cacafone e Jeca. É, e o Jé. Mas falava-se muito do cafona. E a Tropicália vinha pegar, resgatando coisas consideradas bregas. Por exemplo, a novela de rádio, a moda de viola, chacrinha, né, a coisa popular, a novela de rádio, tudo essa geleia geral, né, que depois o Gil falou, englobava isso. Então, muita coisa que a gente despreza, né, que a gente fala, mas isso é brega, isso não pode, na verdade tem a ver com o que nós somos. Se você pegar, por exemplo, aí eu lembro desse ensaio, eu dava um exemplo. Se você pegar o Almodóvar, o que é o Almodóvar?
Almodóvar, ele não tem o menor pudor de esfregar na cara de todo mundo a breguice da alma espanhola ali, né? Da hispânica, aquela coisa, né? É. Da Tan- colorido, Tanto de Castela quanto aberrante. da Catalunha, mas mais de Castela mesmo, mais de Madrid, daquela região, né? Exatamente. Então é aquela coisa, então tem aqueles bolerões, né, que ele coloca na trilha sonora dele, aquela coisa gritada, aquela coisa sofrida, aquela coisa assim. Mesmo em filmes dele mais dramáticos, como como é que é Tudo Sobre Minha Mãe, que é o filme que ele ganhou o Oscar, né, de melhor filme estrangeiro, a cena final ela é de uma dramaticidade muito forte, mas ela é quase caricata, porque é uma coisa do espanhol, que ele não tem o menor pudor de mostrar. É. Então eu acho assim, que às vezes a gente tem o brega para o bem e o brega para o mal. Eu acho O Brega do Almodóvar ele é cult, ele marca. Eu lembro, você é, lembra do final do Atami, né? O Atami eles ficam andando de carro pela Espanha e cantando. Cantando uma música bem romântica, rasgada. é Aquela coisa. exatamente. E principalmente os filmes, os primeiros filmes dele, né? Que eram mais experimentais, que eram até mais amadores, eram mais toscos. Tinha essa linguagem que foi onde que chamou a atenção do mundo inteiro, né? E que ele se tornou um cineasta sui generis. Mas sempre que ele volta para a tal da breguice dele ali, é muito é muito forte, é muito sincero, é muito espontâneo. E eu acho que o Brasil, a gente perde isso às vezes. A gente começa a querer ser muito europeu ou muito sofisticado e não funciona. E, e aí eu acho que a gente tinha que ter um resgate do brega para ser uma coisa boa, para não ser uma coisa ruim. Só que agora a gente está vivendo na breguice extrema, aquela coisa popularesca, tosca, nada contra o povo, hein? Por favor, quando eu falo popular, não estou falando contra pessoas de baixa renda, Não, nem claro, contra claro, as claro. comunidades, não É estou falando nada popular, disso. popular como cultura popular. Como a coisa, mas a coisa popular, a coisa mais rala, mais chula, né? É. É o que a gente está vivendo agora, porque nós estamos no. A, a ignorância está vitoriosa nesse país. E uma frase que eu ouvi numa entrevista do Glauber Rocha, imagina, o Glauber Rocha era vivo ainda. Em 1980, quando eu trabalhava na revista Interview, ele deu uma entrevista e ele dizia: a mediocridade está vitoriosa no Brasil. Isso lá atrás. E a gente está vivendo isso agora mais do que nunca, né? Porque a gente está vendo, e a gente está vendo isso em todos os níveis. Está vendo no nível político, no nível cultural, em todos os níveis a gente está vendo isso. Então é uma coisa muito, muito chata. Então aí as pessoas falam assim, eu vejo muita gente escrevendo no Facebook, que é a minha rede social que eu mais frequento, todas as outras, no Instagram também. Não gosto de Twitter, não entendo Twitter, nunca achei graça naquilo, mas eu fico muito no Facebook. E o Twitter é mais fla-flu ainda. Eu participo, mas Mas, o Twitter é, é 100% fla-flu. lá falo, eu não tenho paciência para o Twitter. Não, E O aí, Twitter é fla-flu até no fla-flu. Até no futebol. Ele consegue. mas eu vejo muita gente Conseguiram falando, politizar o futebol. conseguiram, pois é. Mas, assim, eu vejo muita gente falando assim, esses clichês do Brasil de carnaval e futebol. Gente, isso faz parte da nossa alma. A gente é carnavalesco e a gente é futebolístico. Não tem muito como fugir disso, porque é a nossa. E nós tivemos Armando Nogueira e Nelson Rodrigues como comentadores de futebol, né, comentaristas de futebol. Isso é uma glória. Isso levou o nosso futebol a um estado da arte, né? E Exatamente. E cadê esse muitos futebol, outros. né? Aliás, cadê esse futebol, né? Também encolheu, né? Também sumiu. Sim, Né? futebol. Você vê pessoas que parece que eles estão ali jogando só pensando no quanto eles vão ganhar quando eles forem contratados pelo time gringo, né? Tem isso. E olha que eu não sou um grande entendedor nem um grande apaixonado por futebol. Eu acho que, É, não por ser flamenguista, mas o Flamengo foi um pouco exceção a isso nos últimos 2, 3 anos. Mas
É a exceção que prova a regra, você tem razão. Claro. Mas eu vejo muito isso como observador de longe. Mas assim, por mais que eu não seja, nunca joguei futebol na vida, não sei jogar futebol, nunca acompanhei futebol na vida, mas eu sei de observar e o futebol é uma coisa que me toca. Por quê? Porque eu sou brasileiro, eu acredito nisso. Eu sou brasileiro, então o futebol é uma coisa que me toca. Assim como o carnaval. Eu também não gosto de carnaval, eu não acompanho o carnaval, eu não vou no bloquinho, mas eu sei que eu tenho um elemento carnavalesco na minha cultura. Os meus textos são carnavalescos. Eu tenho uma coisa de um humor de chanchada que eu acho muito vital e eu não quero perder isso jamais, porque isso também um diferencial que você tem, né? Que você tem uma coisa de personalidade. Então, isso é muito carnavalesco, né? Eu cresci vendo aquelas chanchadas na televisão, aquelas chanchadas que se faziam nos anos 50, né? De carnaval, que eram números de carnaval, basicamente. Então, a gente tem isso muito no nosso imaginário, na nossa vida, e eu acho que quanto mais a gente tinha que valorizar isso e assumir esse lado, porque aí eu acho que ele sendo espontâneo e ele sendo verdadeiro, ele deixa de ser essa coisa ou marginal, né? Eu acho que o brega deixa de ser nocivo. Eu acho que a breguice que a gente está vivendo hoje é a breguice nociva. E também, diga. Não, eu estava comentando esses dias, eu botei até no Facebook isso, que a escola de Frankfurt, né, o Adorno tinha aquela crítica ao que era kitsch, né? Kitsch é a maneira Aham, de dizer o que é brega, né, também, mas no exatamente. sentido mais restrito, no sentido de standardização, Agora, o pós-modernismo, ele transformou isso numa paleta de cores, né? Então, você tem lá, como você disse, ele compartimentou. Então, você é branco, você tem que seguir isso aqui, você é negro, você tem que seguir isso aqui. Mas são cores primárias e só tem aquelas cores, não pode sair daquilo, tá muito... Exatamente. Porque o kit que o Adorno criticava, ele era meio colorido. O nosso Aham, brega de antigamente ele era colorido, ele era colorido, imaginativo, exatamente. né? Ele É, permitia a zombaria, por exemplo. Você fala do carnaval, uhum. as marchinhas de carnaval elas zombavam de tudo. Hoje não pode zombar de nada. Hoje Se você você tinha caceta e se a gente, planeta, né? Há 20 anos atrás você tinha caceta e planeta no Brasil, você não pode mais ter. É impossível, você não você consegue imaginar TV o caceta. pirata, TV TV pirata pirata. hoje seria completamente impossível. Eles seriam processados, fechados. Os ministros da STF Uhum. tinham mandado prender todo mundo no ensaio. Exatamente. Não, mas aí eu estava pensando a coisa do brega, né? Voltando ao brega, se você pensar, o grande ídolo brasileiro de, sei lá, 50 anos atrás, menos de 50 anos atrás, ele estava vivo ainda, quem era? Era o Mazzaropi, que era o quê? O Mazzaropi era o quê? Era a alma do Jeca Tatu, né? E que fazia filas no cinema e que competia com as grandes produções de Hollywood. Tanto que ele tinha, aqui em São Paulo, ele tinha um cinema em que ele estreava todos os filmes dele no dia 25 de janeiro, que é o aniversário de São Paulo, que é um feriado, e esse cinema reservava para ele aquelas semanas, né, no começo do ano, quer dizer, deixava de receber um filme estrangeiro, que ia dar maior grana para ele. Ele Exatamente. disputava com o É. Mazzaropi, porque o Mazzaropi rendia muito mais. E ele era autêntico, né? Porque E ele era ele autêntico. vivia no Vale do Paraíba mesmo, as coisas eram ambientadas, que era onde vinha o Jacatatu, que a inspiração do Monteiro É, Lobato foi do Vale do Paraíba também. exatamente, cidades mortas, né? Cidades, são das cidades mortas. E aí, e aí ele tinha isso, e era assim, era um grande sucesso, era uma coisa absurda que existia no Brasil. Hoje em dia, se você pegar, eu estava vendo, aliás, tem um canal, uma emissora, acho que até a própria emissora do governo, que é o TV Brasil, né? TV Brasil. Eles passam muito, eles reprisam muito Mazzaropi, quer dizer, nem sei se estão reprisando, mas Tem até há pouco o tempo Canal Brasil, que é da Globo, também passava, não lembro mais o que se passa. mas não é o canal, não é o Canal Brasil, não. Esse é o TV Brasil, aquela estatal, que é do governo. Eles passavam muito o Mazzaropi. Então, aí quando você começa a assistir o Mazzaropi, você começa a assistir, você vê que tem toda essa coisa brasileira muito forte, porém, hoje em dia, o Mazzaropi seria cancelado.
ele seria cancelado. Por exemplo, ele tem um filme, um dos filmes dele, que foi um grande sucesso, chama-se Jeca e seu filho preto. Sim. Imagina se alguém ia deixar um título desse. Ele tem um outro filme que se chama A Banda das Velhas Virgens. Não pode também, As velhas virgens não. né? A Banda das Velhas Virgens. Nem as velhas, nem as virgens, nem a banda, ninguém ia gostar. Não, nada disso é permitido mais. Não É, está permitido. Então você veja. Mas você veja que o brega, então voltando, o brega é um elemento muito forte na nossa cultura, né? E na nossa alma brasileira, nossa identidade brasileira. Mas, eu estou falando, no momento vivemos o brega do mal, em todos os sentidos. E, e eu não sei, eu não vejo muita luz no fim do túnel, não, porque parece que quanto mais essa breguice ela se avoluma e quanto mais você vai vendo coisas absurdas acontecendo no Brasil, parece que todo mundo está meio, como é que fala, anestesiado, todo mundo fala, todo mundo fica bravo na hora, mas depois parece e essas pessoas parece que elas estão ficando cada vez mais fortes e mais poderosas, e estão ganhando terreno, e é isso. Então eu sinto muito pelo meu país, por causa disso. mas, Eu sinto saudades do Brasil. sem dúvida, Mário. Você, como jornalista, você sempre destacou, claro, você trabalhou em tudo um pouco, você fez a resenha de livro, uma série de coisas assim. Mas Uhum. você conta um pouco também, para quem não te conhece, né? Essa sua trajetória, sempre mais nos cadernos de cultura, sempre mais focado Sim, na crítica cultural. É, sempre, e muito em cultura pop. Porque assim, eu fui para o jornalismo muito porque era uma profissão, né? Você via nos filmes. Eu sempre gostei muito de cinema, né? Meu pai era um cara que meu pai faleceu há 12 anos atrás. Ele era um cara que cresceu nos anos 30, nos anos 40, né? Infância, adolescência, juventude, anos 50. Então ele via muito Hollywood. Ele gostou muito de cinema. Então ele me apresentou para o não cinema. tinha nem televisão até 1950. Né? Não tinha nem televisão. Então, mas quando a gente já tinha televisão, na minha geração já passavam os filmes da televisão que ele tinha visto na juventude, na infância, na juventude dele, enfim. Então ele falava, esse filme é bom, vamos ver. Então ele me apresentou para Hollywood. E Hollywood, na clássica Hollywood, você tem o papel do jornalista sempre um cara glamouroso, né? Um cara do mundo, que viaja, que conhece coisas que envolvem aventuras. E se você. E assim, a minha geração, hoje em dia todo mundo fala de super-heróis como sendo uma coisa de alta cultura, né? Que eu acho isso outra bobagem, sabe? O super-herói quando alta cultura. Acho isso tudo uma chatice. E eu cresci, eu falo, a minha infância foi Monteiro Lobato, Disney e Marvel, porque eram super-heróis. E aí você tem o DC Comics e o Marvel, você tinha o Clark Kent, o super-homem, que era um jornalista, e você tinha o Peter Parker, que era o Homem-Aranha, que era um fotojornalista. Então, todas essas coisas me empurraram para o jornalismo. E eu queria escrever sobre cinema. Então, foi para isso que eu fui. E, no fim, acabei indo por outros caminhos. E minha carreira foi bem sempre para o lado da cultura, mas eu fui fazendo as coisas que iam aparecendo no meu caminho. Então, eu trabalhei muito tempo com a revista Interview, que era uma revista de high society, digamos assim, mas com uma coisa cultural muito forte e que era calcada no Andy Warhol's Interview, que era um interview americano feito pelo Andy Warhol, né? E que a gente faz, só que aqui no Brasil era uma mistura do Andy Warhol's Interview com o Pasquim, aquela coisa do Pasquim de entrevistas, pergunta, resposta, né? Inclusive isso, estou falando isso há 40 anos atrás, que ainda era época de ditadura, e por conta disso, o Interview também pagou um preço, porque muitas coisas foram censuradas, tiveram que, enfim, que dar satisfações para a censura federal, etc. Por quê? Porque você botava naquela época, para a gente fazer entrevistas, você não tinha assessor, ninguém tinha assessor, ninguém tinha. Você tinha que passar por um monte de pessoas. Você ligava para a pessoa famosa da época, e dizia assim: olha, eu sou o fulano, sou o Mário Mendes, trabalho na Interview, queria te entrevistar.
Quando você pode? A pessoa marcava, você ia na casa dela, botava o gravador ali, e ali você conversava sobre basicamente tudo. E as pessoas não tinham censura, não tinha uma coisa de uma data vênia, né? Como tinha na mesma época aquelas entrevistas da Playboy, né? Que se tornaram famosas também. Exatamente, É, exatamente. Mas a Playboy já tinha uma coisa mais americana, tinha uma coisa de muitas sessões, né? Tinha muita edição, mas, era um mas, outro mas tipo aquela entrevista era aquilo que você está descrevendo, né? Você realmente pegava o de... gravador e a pessoa É, falava. Eu lembro, não, eu, né? eu lembro Xuxa falando que Pelé tinha o pé pequeno. Você lembra Pois dessa? é, pois é, Como lembro é que disso. você vai dizer hoje que o cara tem o pé pequeno? O cara vai lhe processar, vai botar na cadeia. Então, quando eu entrei na interview, eu comecei em 1978, eu tinha 19 anos, tinha entrado na faculdade e queria trabalhar com jornalismo. Aí eu fui me oferecer na redação da interview. Eu tinha um amigo que conhecia, enfim, caí lá na interview. Quando eu entrei na interview, na edição, no mês que eu entrei, a edição que estava nas bancas, que eu não tinha participado ainda, trazia o Ney Matogrosso na capa e a chamada. Aliás, uma entrevista da minha grande amiga, querida amiga Vânia Toledo, que morreu a semana passada, faz uns 10 dias que ela faleceu, uma grande fotógrafa, uma grande artista do Brasil, que o Brasil perdeu. Fico emocionado quando eu falo. E tinha uma entrevista que a Vânia havia feito, e também com as fotos ela também tinha feito com o Ney Matogrosso, que era um grande amigo dela, de antes da fama dos Secos e Molhados. Então ela sentou para falar com ele, ele estava falando com uma amiga dele. E aí a chamada de capa que saiu em 1978, pense nisso. A chamada de capa era a seguinte: Ney Matogrosso, acho que vim homossexual nessa encarnação para cumprir uma missão. As bancas de revistas do Brasil inteiro. É lógico que eles tiveram que ir lá prestar depoimento, né? Lá na polícia. O que, que é isso aqui? Imagina. E o Ney Mato Grosso que hoje tá, que é um dos caras que tá pensando fora da caixinha também, que eu tô gostando de Também. ouvir o Ney Também. Mas o hoje. Ney, o Ney nunca teve. O Ney, dois artistas brasileiros que eu sempre acho muito. Eu acho eles exemplares. É Ney Mato Grosso e Maria Bethânia. Você vê que eles pensam por eles mesmos, eles são únicos, eles têm uma posição única dentro da chamada MPB, né? E não E entra na ordem unida de jeito nenhum, não tem? Não assina não, manifesto, aquela coisa assim. eles são eles. E você vê que não há uma oscilação na carreira deles. Eles sempre estão no topo. Eles são sempre, como se diz hoje em dia, que eu odeio esse termo, mas eles são top desde sempre. Bethânia e Ney. Não tem como. E são muito coerentes, né? São muito coerentes. Então você veja que o Ney, então nessa época, então assim, você tem ideia, eu sou filho dessa geração. Eu entrei no jornalismo com o Ney Matogrosso dizendo que era homossexual para cumprir uma missão no meio da ditadura. E aí eu comecei ali a fazer as minhas entrevistas, sempre no lado da cultura, sempre trabalhando assim. Trabalhei muito tempo lá, e aí depois fui trabalhar na Ilustrada, fazer coluna social, com Dona Joyce Pascovitch, que era a colunista da época, né, que hoje em dia é o espaço que tem a Mônica Bergamo, né? E era ali que eu aí fui fazer esse coluna social ali e também já dando os pulinhos ali pro lado, que também já sobravam umas coisas, matérias de cultura para fazer. Fui de lá, trabalhei com Vogue, também outra revista de moda, mas também fui fazer a parte cultural, e da Vogue me roubaram para a Isto É, quando eu trabalhava. Quem me chamou para trabalhar na Isto É foi o Tom Gomes Pinto. É tudo top. E era da época que o Mino Carta era o diretor. Mas você trabalhou com o Então, Mário Sabino lá também, né? trabalhei. O Mário Sabino trabalhava, eu era chefe do Mário Sabino. Isso é Ah, engraçado. alguém consegue ser chefe do Mário Sabino? Eu não consigo Não, imaginar foi o muito Mário rápido, Sabino foi sendo muito rápido. chefiado por alguém. Um dia, nós tivemos uma briga um dia, assim, uma bate-boca na redação por causa de uma legenda, foi alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente o que era.
ele veio todo ríspido, eu fui ríspido com ele, e depois, no final do expediente, ele veio para mim e falou: Nossa, Mário, essa foi nossa primeira briga. Eu falei: Espero que não tenha outra. E não teve. Mas logo depois eu saí da Isto É, porque na verdade quem brigou comigo foi o Mino, mas isso é uma outra história. E saí da Isto É e voltei, depois de um breve tempo na assessoria de imprensa, até isso eu fiz, né? Assessoria de imprensa, um breve tempo em assessoria de imprensa, que eu gostei, foi bom, o dinheiro era bom, mas não era minha praia. Eu voltei para a Interview, que era uma segunda onda da Interview, quando foi comprada pela Editora Azul, né? E era próxima da Abril. Eles resolveram fazer um selo de revistas premium, né? Como eles chamavam, chamava Arte Editores, que era a Gula e Interview. E aí eu fui trabalhar com Interview com meu amigo Michael Kohreuter, baiano, você deve saber quem foi, também já partiu. E o Michael estava como diretor da revista e me chamou para ser o editor. Isso no começo dos anos 90. Aí fui para lá, fiquei 2 anos, retumbante também, que foi uma coisa de Interview, que a Interview voltou com carga toda. E também nesse lance de entrevistas polêmicas, né? Nós fizemos uma matéria uma vez de moda, olha que engraçado, que eu chamei Regina Guerreiro, que é a maior para mim, a maior jornalista de moda que esse país já produziu, e minha amiga pessoal, e eu chamei a Regina para fazer uma análise do guarda-roupa da então primeira-dama Rosane Collor. E aí eu fiz uma Chiquérrimo, seleção. mas não era brega de jeito nenhum. E aí eu fiz uma seleção, fiz uma pesquisa, foi o The Doc, fiz uma pesquisa de fotos, escolhi alguns modelos e mandei para a Regina, e a Regina analisou esses modelos. E foi maravilhoso. E Sim, eu agora fiquei curioso, como é que foi essa análise? foi muito legal. Que ela falava do vestido, que tinha assim, um vestido que combinava com a bolsa, que combinava com o sapato, era muito engraçado. E daí eu lembro que a chamada de capa era Rosane Collor. Será que era isso? O figurino da primeira-dama é desastre nacional. Que ótimo. Agora, por falar em primeira-dama, né? O Collor, antes de ser presidente, ele teve um casamento, acho que ela era do Rio, né? Que Uhum. ela era, não lembro o nome dela, você se lembra? Ela é chiquérrima. E depois teve também, ela está em São Paulo ainda até hoje, tá, e depois trabalhou como jornalista, a cunhada, né? A cunhada, a esposa do Pedro Collor, Maria Tereza Collor. Sim, Teresa Collor, Teresa Collor. Teresa Collor, né, foi um arraso, era o completo oposto Era. da esposa do Collor. Né? Sim, mas porque Teresa bem nascida, né? Outra, né? Família, o painho ali era mais cultivado. E ela tem estilo, né? Até hoje, acho que Ela tem estilo, ela é uma apresenta mulher bem programa de TV e educada, tal. Né? e uma mulher linda, né? Uma mulher linda, não podemos esquecer disso. Mas eu lembro então que tinha, então nessa época da interview a gente fazia essas essas peraltices. E a revista voltou com muito, a revista estava meio morta e ela voltou com tudo. Aí nesse tempo que eu estou lá, Dona Regina Guerreiro, com quem já tinha trabalhado em Vogue, me chamou para ser o redator-chefe de Elle, que ela estava assumindo a Elle, a edição brasileira da revista Elle. A Elle é uma revista francesa originalmente, né? E que nos anos 80 eles fizeram edições internacionais, e uma delas era brasileira, que estava na Editora Abril. Era uma revista que sempre tinha sido deficitária, enfim, e chamaram Regina Guerreiro, que havia sido diretora da Vogue por 15 anos, para dirigir Elle. E foi assim que eu ganhei a fama de ser jornalista de moda. Porque aí eu fui trabalhar na Elle, foi uma época dos anos 90 que a moda estava na moda, o Brasil estava com tudo na coisa da moda, Alexandre Rescovitch e Gisele Já tinha Bündchen. São Paulo Fashion Week, né? Acho que tinha. Né? Foi quando apareceu, foi durante essa época que surgiu o São Paulo Fashion Week, que começou como Pitleras Fashion, lá atrás, depois evoluiu até chegar em São Paulo Fashion Week.
Então, era uma época de que a moda estava na moda, as supermodels, Linda Evangelista, Naomi Campbell, quando a moda virou esse negócio global que até então não era. Então, e aí, como eu sempre fui ligado em cultura e sempre gostei muito de comportamento, então eu vi na moda tudo e mais um pouco, porque na moda você tinha a música, você tem as artes plásticas, você tem o cinema, você tem o comportamento, você tem, né? A moda, por exemplo, eu sempre digo que a moda é o figurino da história, através do jeito que as pessoas se vestem, a sociedade se veste, né? Você pode levantar um monte de coisas. A Diana Vreeland, que foi uma grande editora de moda, que trabalhou na Harper's Bazaar e na Vogue, ela inventou, basicamente, o cargo de editora de moda, ela que inventou isso. Ela dizia que você pode ver tudo através das roupas. Você pode ver as revoluções chegando através das roupas. Eu acredito muito nisso. Então eu fiquei fascinado. Era uma coisa que eu já escrevia, a moda era uma coisa que eu já tateava, mas dessa aí eu caí com todos os pés e todas as mãos na moda e durante um bom tempo eu fiquei nessa parte de moda, mas sempre procurando a moda não como essa coisa que hoje em dia virou o look do dia, né? Que as blogueiras fazem, desculpa, não é blogueira, é influencer, que as influencers fazem, que as pessoas acham que a moda é combinar bolsa com sapato e falar um pouco de grife e não é nada disso. Moda é uma coisa muito mais ampla e muito mais interessante. E eu fiquei muito tempo, fiquei É trabalhando porque na a média um moda tempo. vale para todos, né? A moda vale. Exatamente. A moda lá. É, Lá no Canapi da Rosane Collor, né, que você falou, tem moda. As pessoas sim, têm uma eu moda, sempre, tem um jeito de se vestir, de se eu portar. sempre digo, o cara lá na comunidade carente, de manhã ele resolve vestir o chinelo dele Ryder com a bermuda que ele comprou na feira, com a camisa do time dele e sair na rua, ele está mandando uma mensagem. Você manda a sua mensagem através do jeito que você se veste. E como disse o Karl Lagerfeld quando eu entrevistei ele em 2013, que eu fui fazer pela Veja, fui até lá em Paris, no escritório dele, entrevistei, e ele disse que ele era estilista e que ele fazia moda porque todo mundo tem que usar alguma coisa de manhã para ir trabalhar para fazer alguma coisa. Tem que vestir algo. Então é por isso que existe a moda. Eu achei muito interessante. Até porque pelado é muito chato, pelado não tem É, apelo, né? exatamente. A nudez Então, não tem apelo. então é isso. E aí, então, aí voltando, só para completar a minha trajetória que você estava falando. E aí eu fiquei um tempo fora, fiquei um tempo em Londres, tirei um sabático, fiquei mais colaborando com as revistas aqui no Brasil, com jornais, colaborei com o Jornal da Tarde, com as revistas da Abril. E quando eu voltei para o Brasil, eu fui chamado pelo Paulo Lima, da editora Trip, né, faz a revista Trip, e ele estava fazendo, ele falou, tem um projeto novo aqui que eles estão fazendo uma revista customizada, não existia isso, foi a primeira vez que eu ouvi falar. Quer dizer, aqui no Brasil, né? Eu já tinha visto isso lá fora. E aí eu vi, eles estavam fazendo uma revista para a Boutique das Lu, que era a grande boutique fechada do luxo, o mercado do luxo no Brasil era a das Lu. Vendia marcas importadas, enfim. E aí eu fui fazer das Lu, comecei fazendo desde o projeto da revista, fiquei 10 anos trabalhando no das Lu, passei todas aquelas fases que aconteceram, de Polícia Federal, prisão, e vi tudo aqui, tudo aconteceu. Você pegou o auge e o problema. É, exatamente. Peguei o auge e até a decadência. E digo uma coisa, desculpa, era uma coisa fascinante trabalhar na dança. Era um universo fascinante, porque tinha a coisa do comportamento, que era um absurdo, que era um universo paralelo, né? Totalmente paralelo. E, ao mesmo tempo, você poder fazer uma revista de moda tendo na sua mão a melhor moda que se produziu no mundo inteiro. Então, você tinha desde as coisas que a Daslu fazia, aí você tinha Prada, você tinha Chanel, você tinha Saint Laurent, você tinha todas as marcas que estavam ali.
Então você podia, e você tinha acesso a essas marcas, falar com os assessores, falar com os estilistas, falar. Era maravilhoso. E o budget da revista, o orçamento da revista, era uma coisa inacreditável, porque acho que ninguém nunca trabalhou com esse budget que a gente tinha, que era um absurdo, né? Era um apartamento de luxo a cada edição, basicamente. E, então a gente trabalhava-se muito. Diga assim, ralava-se muito, tinha choro e tinha verba, mas era uma O delícia. grau de exigência, quer dizer, tinha grana, mas tinha o grau de exigência correspondente, né? Claro, claro, lógico, você tinha que entregar, a venda que você tinha que fazer tinha que ser muito bem feita. E Na Daslu você convive com uma sociedade paulistana, especialmente paulistana, mas acho que vinha gente de fora também comprar. Acho que tinha gente de do fora. Brasil inteiro, do Brasil inteiro. Quem eu via muito na Daslu, que era amigo Da da Eliana. Eliana Tranquetti, era a CM, né? Ah, que E a maravilha. neta dele trabalhava lá, Uhum. a Carolina, Você sabe que eu trabalho. Bom, né? você sabe que a gente trabalha com. Você já veio na Flickr, sabe que a gente trabalha com eles até hoje aqui, né? Então, É, eu trabalho, ele ia muito lá na Daslu. Então, eu vi ele várias vezes lá na Daslu. Então, tinha isso, tinha essa coisa do poder. Ao mesmo tempo, é muito engraçado que essas pessoas com quem eu trabalhei na Daslu, esse mundo que eu trabalhei, era o mesmo mundo que eu tinha visto lá atrás na Interview, porque eram pessoas também que era da sociedade paulistana, só que era uma outra pegada. Mas não foi um mundo estranho para mim. Foi uma coisa que eu caí de paraquedas lá e fiquei. Não, eu já conhecia aquilo. Não era novidade para mim. Acho que até por causa disso eu não me deslumbrei, porque as pessoas caíram naquele mundo de Daslu e começavam a achar que eles também eram Daslu. E eu sempre soube que eu não era, que eu não sou Daslu. haja E nunca tinha dinheiro, sido. haja recurso para isso. Mas não era brega essa sociedade paulistana desse tempo, ou era? Aí que está. Você tem sociedade e você tem sociedade, né? Você tem as pessoas que realmente o dinheiro antigo, né, que a gente fala, que são pessoas que Novo, estudaram, que novo, tem, rico, enfim, novo tem rico é uma nome, que desgraça. tem peso, Novo rico é uma né? desgraça. Né? Uma O coisa... novo rico, não, o novo rico, problema é o novo riche. Esse é o problema. Eu O novo sei, riche, cara. que falar essa coisa, como é que é? Jurerê internacional. Desculpa se alguém Não, mora não, lá, se não. alguém tem, Jurerê realmente mas é. eu vejo Jurerê, É, Alphaville, Barra da né? Tijuca no Rio. Aqui também em Cada Salvador tem Tijuca. umas coisas, né? Desse tipo, eu não vou falar o nome, eu vou falar do lado. Mas Porque aqui é uma coisa tem o muito velho rico antiga. aqui, que não sei se você conhece muito Salvador, mas tem a Graça, a Vitória, que é o velho rico, é o tradicional. É outro charme, é outra classe, é É outra, outro. Você se outra sente coisa, melhor, né? lógico. Então você fala, bom, peraí, é outra coisa. C'est l'autre chose, né? Mas e aí, durante nessa época que eu tava, que a interview tava, a Daslu estava no Balança Mas Não Cai, ali em 2010, eu recebi um telefonema um dia de Isabela Boscov, com quem eu já tinha trabalhado na Folha de São Paulo lá atrás, me convidando para trabalhar na Veja. Isabela, Aí para eu tive contato com ela, uma pessoa extraordinária. Acho que, assim, olha, poucas pessoas são tão gentis no Brasil que eu conheci quanto Isabela. não, e gentil e competente, sabe? É uma mulher, mulher, sabe mulherão? Mulherão, é isso. E, Com aliás, não certeza. posso me queixar, mas na minha vida sempre tive essas mulheres deslumbrantes comigo, poderosas, Regina Guerreiro, Vânia Toledo, Helena Tranquese, Isabela Boscov, não posso me queixar. Todas maravilhosas. E, e aí a Isabela e o Mário Sabino, que também estava na Veja, me chamaram para ir para a Veja, Mas aí, porque eu achei. aí o Mário já era chefe, né? Na Veja ele já era chefe. Eu já era o Mário, sim, sim, sim. Já era Já era, ele chefe. era meu chefe. Aí Aí ele era meu chefe. tem um amigo nosso, que eu não vou falar o nome, que me disse assim, isso foi em 2011 que ele disse assim, não, 2013. O Mário Sabino era o Darth Vader da redação. Eu até comentei isso contigo.
mas tinha um clima. Mas isso que eu achei muito engraçado, quando eu cheguei na redação de Veja, na verdade, eu cheguei na redação de Veja achando que eu tinha comprado uma briga boa para mim. E foi justamente o contrário. Foi um dos lugares onde eu fui mais feliz profissionalmente, fui muito bem recebido, fui muito respeitado, desenvolvi um trabalho lá dentro que eu gostei muito e acho que as pessoas também gostaram. Enfim, foi muito legal. Eu era assinante e gostava Adorei. muito, viu? Eu era assinante, É, foi a melhor época da Veja. O 2010 até 2014, por aí, foi o auge. 2015. Eu saí em 2015, 2015. foi a melhor Não, e época. assim, e na Veja me permitiram, eu escrevia basicamente sobre tudo. Eu escrevia de moda, eu falava de gastronomia, eu falava de design, eu falava de literatura, que é uma coisa que eu gosto muito, eu falava de literatura, eu falava de música pop, de cinema, né? Então eu pude assim exercitar o meu conhecimento, as minhas ferramentas, né? De uma maneira muito bacana, muito prazerosa. E, enfim, eu amei cada momento que eu fiquei na Veja. E é engraçado que, então, quando eu cheguei na Veja, então tinha essa entidade chamada Mário Sabino, que para mim não era uma entidade, porque eu tinha um outro approach com ele, né? Era uma pessoa mais próxima, né? Mas até também da mesma idade, um pouquinho mais jovem que eu. Então era engraçado, as pessoas todas assim, e eu não tinha isso com ele. Então era divertido você ver, você está em outro momento, né? Com a pessoa. Então, encontrei outras pessoas também com quem eu tinha trabalhado antes, né, como a Isabela Boscov, como a Thaís Oyama, que também tinha trabalhado comigo, com quem eu tinha trabalhado na Folha de São Paulo. Então, foi um outro momento e foi Depois teve muito legal. Sérgio Martins, Marcelo Marti, Jerônimo Teixeira. Então, né, exatamente, encontrei a turma nova, nosso querido Jerônimo Teixeira, o Sérgio Martins, delicioso, Marcelo Marte, o Bruno, né, o nosso querido Bruno também. Ou seja, era uma daí. Fora as pessoas também das auditorias, né? O pessoal da economia, da política. Você conhece, que acaba virando uma turma, né? Uma família ali, está todo mundo o dia inteiro ali, né? Então foi muito legal, foi muito bacana. E até para mim, eu tinha um pesadelo recorrente que eu estava trabalhando na Veja. Por que Era pesadelo? um, era um pesadelo recorrente. Sabe aquele pesadelo recorrente que a gente tem de que a gente está numa prova na escola e a gente não sabe que está na prova e a gente não estudou nada? E a gente vai bombar lindo. Então eu tinha isso com a Veja. Então foi muito legal ir para a Veja para tirar os meus preconceitos, porque eu também tinha meus preconceitos com Veja, né? Antes de ir para a Veja. Eu falei muito mal da Veja, muito A mesmo. Veja era a revista da direita antigamente, né? Aquela coisa assim, É, era a revista de extrema direita, direita no Brasil. eu nem dizia que era revista de direita, mas eu achava umas coisas meio sem noção. Assim, quando a Veja se metia a falar de coisas mais contemporâneas e mais atuais, por exemplo, música eletrônica, sempre era uma visão de velha, de conservadora e Foi a, foi, moralista. foi a época que Reinaldo foi para a Veja também, né? Tinha toda aquela, o Reinaldo fazia o editorial de fim de ano, né? Porque era o Natal. Aí tinha toda aquela mensagem, né? E agora eu sou fã agora eu fiquei fã do Reinaldo. Eu não era. Agora eu fiquei fã do Reinaldo. Paguei a minha língua. Mas era isso. Então, assim, pensando assim, é isso que eu fiz na vida. Ainda não escrevi um livro, todo mundo me cobra e eu também estou me cobrando agora, porque eu acho que tem que ser um livro, mas eu quero escrever um livro que pare de pé sozinho. Eu não quero fazer uma coisa de 120 páginas. Obrigado. Eu acho que tem que ser uma coisa mais, né? Não Depois de ficção. tudo isso. Eu, quando fui escrever o primeiro não ficção, eu disse: não, tem que ter 300 páginas, senão não é não ficção. No mínimo, né? É, Exatamente. Então aí eu estou vendo o que vai, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Tem algumas ideias, tem uma coisa, tem até um que está roteirizado, que eu apresentei para uma editora, a gente começou a trabalhar em cima, mas dei uma parada, porque agora eu tô também, agora tem uma coisa, eu estou freelando, né? Eu estou como freelance total agora. Então eu estou fazendo uma coisa para a revista Forbes, mas é uma coluna, eu edito a coluna da Donata Meirelles, que foi com quem eu trabalhei na Daslu, que ela era
o braço direito da Eliana na Daslu. Ela era diretora de internacional na Daslu. E ela foi convidada para fazer essa coluna na revista Forbes, e eu estou com ela editando a coluna. A gente faz semanalmente online e mensalmente na revista, no impresso. Então, eu estou Agora, fazendo uma coisa Mário, que toma muito tempo. aproveitando que você falou em freelancer, eu queria explorar com você. Você viveu esse tempo todo do jornalismo no Brasil e se fala muito Uhum. nisso. Eu gosto muito da posição do Jerônimo nesse ponto, porque o Jerônimo nunca é. O Jerônimo ele rejeita aquele vitimismo. Ah, nós jornalistas acabaram com os veículos de comunicação, as redes sociais acabaram com o mundo, essas coisas assim, né? É, É outra coisa, é outro momento. há 30 anos atrás, a mídia tradicional, que hoje a gente chama de mídia tradicional, TV, a TV a cabo estava engatinhando isso há 30 anos atrás, nem existia muitos canais, né? Começou a Sim, ter sim. naquela. Mas então era a mídia tradicional, a TV, o jornal, principalmente a Folha, né? Que começou a ter aquela influência fantástica. O Globo no Rio também tinha alguma coisa. O O JB, JB, o JB estava JB. decaindo já, na década de 90 ele começa a decair. Uhum. E as revistas, né? As revistas eram o grande. Acho que eu me descobria naquela época, eu era jovem, pô, eu tinha que ler as revistas, né? Principalmente as revistas da Abril, era um Sim, acontecimento, né? É, a Abril tinha essa eu concorrência. sempre gostei de revista. Tanto que eu digo que eu sou revisteiro, mais do que qualquer outra coisa, eu sou revisteiro. Agora, o que mudou na informação, né? O que mudou em ser jornalista naquela época e hoje? A mídia está mais desacreditada, tem menos credibilidade, né? A notícia tem Uhum. menos credibilidade, o pessoal está muito mais opinativo. Eu creio que vocês Sim, não eram opinativos desse jeito 30 anos atrás. Não era de tomar não. partido, de assinar manifesto, porque agora. Mas é que está, o negócio é que agora tudo tem que ter um discurso, né? Você tem que ter um discurso. Então, isso é muito chato. Isso é muito chato. E isso limitou muita coisa. Mas quando você fala de mudanças, por exemplo, quando eu fui para a Folha de São Paulo, em 1986, 86, Foi o auge do tinha uma auge. revolução. Mas tinha uma coisa assim que era que todo mundo falava mal da Folha, por quê? Porque a Folha foi a primeira redação informatizada. Então, quando eu cheguei na Folha, tinha assim, acho que meia dúzia de máquinas de escrever, o resto era tudo computador, todo mundo trabalhava no computador. Eu nunca tinha visto aquilo. Aliás, ninguém tinha visto aquilo. Então, foi uma grande revolução. Né? Foi uma grande revolução, e naquela época a Bíblia chamava-se USA Today, que era todo mundo tinha que ser o USA Today. Então, porque eram os textos curtos, né? Você não podia ter textos longos, você tinha que falar que no primeiro parágrafo você tinha que dar toda a informação, depois você ia, né, explicar no resto da matéria. Então, enfim, era uma coisa, era daquele jeito. Então tinha até uma coisa que falava assim: você tem, que falavam muito para a gente nas reuniões, você tem que escrever para uma pessoa, você tem que imaginar que você tem que pensar que você está escrevendo para uma pessoa que nunca abriu um jornal na vida. Então a pessoa vai abrir, quando ela lê o seu texto, ela vai ter que entender tudo. Só que tem uma grande diferença entre uma pessoa que nunca leu um jornal na vida, não quer dizer necessariamente que ela é idiota, né? Então o que a gente pegava muito era aquele textinho, assim, aquele textinho tati que não é isso, né? Então, isso foi um exercício também. Então, era um momento de grande mudança. Então, eu vivi essa mudança. É lógico que eu vivi essa mudança quando eu tinha 20 e poucos anos, o que é muito mais fácil. Aí, hoje em dia, nós estamos vendo outra mudança. Né? Então, eu acho que a gente tem, e também já com o peso dos anos, é mais difícil até para você se colocar ali no negócio. Mas eu acho que, e as pessoas hoje em dia estão, porque já que todo mundo você pode fazer seu filme, você pode fazer sua fotografia, você pode escrever seu texto, tudo através do celular. Então as pessoas acham que elas podem tudo e que elas sabem, né? Então naquela época, pelo menos a gente tinha uma coisa assim, a gente checava a informação. Quer dizer, hoje em dia também se checa a informação,
o jornalismo, mas as pessoas leigas que acham que tem apenas a opinião e nada mais, eu acho que não precisa checar nada. Então o que vale é o que você, então você leu. Lembra o Chico Anísio tinha aquele personagem no Chico City que era o jornalista, né? Que todo dia ele queria dar a mesma manchete. Canavieira é ladrão, que Canavieira era o prefeito. Sim. Canavieira é ladrão, ele só queria falar isso. Então, hoje em dia, as pessoas, se elas leem Canavieira é ladrão, então elas não querem nem saber quem é o Canavieira, se é ladrão. Não gosta dele, então eu vou publicar aqui, porque está na internet, é verdade. Ah, não, mas isso, Chegou para mim no meu grupo de isso, família isso sempre do existiu. A WhatsApp, gente, é isso. não, isso sempre existiu, Maria. As pessoas acham que o mundo foi reinventado agora, de um ano para cá, de 2 anos para cá, de 5 anos para cá. É, claro que ele está mais chato, que ele tá mais brega, tá toda aquela coisa. Mas essa coisa de desinformação, de fazer o chamado subjornalismo, ou aquela coisa mais pueril, sempre existiu. Não tinha tantos veículos, né? Não tinha essa facilidade. Sempre existiu, mas veja É, bem, não, mas não com a força, sim, não com a a rede força que social, hoje. lógico. A rede social ampliou isso, amplificou isso, porque qualquer idiota tem seus 15 minutos de fama. Agora você que estava até falando, né, de algo lá dos anos 70, né? É automático. Mas eu vejo aqui pelo YouTube, eu tô vendo, eu fico, pô, quem está fazendo sucesso? Tem aquele cara que é tipo o Chacrinha de hoje, né? Quer dizer, que é o cara que é uma linguagem mais popular, mais popularesca, que faz sucesso, mas que trabalha a produção certinho. Que Sim. você falou dos anos 60, o Chacrinha tinha produção, mas a Europa tinha produção. Eles eram profissionais no que eles produziam. Sim, sim. Né? Não era uma coisa mal feita, não era uma coisa. Não. Isso existe no YouTube também. E como existe espaço para os caras cabeções. E, aliás, tem mais espaço para os cabeções hoje, porque os cabeções nunca tiveram muito espaço na TV aberta, por exemplo. Né? Não, É, não, tinha na Folha. não. A Folha acho que foi o primeiro espaço dos cabeções mesmo no Brasil, que tinha muito cabeção quando você entrou na Folha, né? Tinha muita gente que Tinha, mas, sabia pensar e mas eu tal. acho que eu acho que no Estado tinha mais cabeção, viu? Jornal da Tarde tinha Ah, cabeção tinha, já. tinha, tinha muito. JB. É que o JB é mais carioca, né? Tinha uma coisa mais. É, Uma malemolência. Mas tinha os cabeções tinha, tinha. também. A Zero Né? Mas Hora eu acho tinha que. cabeções naquela época. Não, mas assim, eu acho que A você Zero Hora falou de certo. Porto Alegre Viu? também. O cabeção tem muito espaço hoje, sem dúvida nenhuma. Você não perdeu o tipo de pessoa que curte uma determinada coisa continua existindo e o tipo de pessoa que curte outra coisa continua existindo. Sim, Tá mais exatamente. chato, tá mais brega? Sim. Os próprios cabeções estão mais chatos, né? Eu acho que. Nossa, como tem cabeção chato hoje em dia, né? Como tem cabeção Mas aí é enfadonho. que tá. É porque, mas aí de novo a gente volta na história. O problema da polarização, né, que aconteceu. Então, para você tem que serrar fileiras, você tem que tomar uma posição. E é tudo gritado, é tudo imposto, né? Aquela coisa do tio Sam, né? I want you, né? Não tem isso do pôster lá do tio Sam. É uma coisa assim. Então, eu não sei como ainda não cobraram de mim, porque esse discurso do racismo, essa coisa do racismo, ok, apoio tudo, tem que ter a discussão toda, mas não é uma coisa que sempre me interessou muito. Eu sempre levei a minha vida, enfim, sempre fiz as minhas coisas, sempre entrei onde eu queria, nunca pedi licença, Exato. e Você. sempre revidei Eu quando senti que pisaram no meu calo, né? desde que eu te conheço, eu nunca tive gostar de ser vítima, nem gostar de Não, ser. não. De achar que precisa se empoderar, ou alguma coisa assim, coletivamente. Exatamente. É, Eu acho isso de uma chatice. A pessoa, se você acordar todos os dias e pensar, eu tenho que lutar hoje pelos meus ideais, pelo LGBT, não sei das quantas, pela pobreza, pelo. Isso é um horror. Não existe ninguém que pense assim. Né? Eu acho que as pessoas têm que ser e coerentes, as nada mais pessoas têm chato que que o ter. idealismo, né? Nada mais pedante que o idealismo. Eu acho, É, eu enfim. acho que você, eu acho que você tem que ser
você tem que ser coerente com as coisas, né? Tem que existir uma coerência, um bom senso. Eu acho que, sobretudo, bom senso é uma coisa que as pessoas não estão levando em conta de um dia. Você tem que ter bom senso, observar tudo que está acontecendo, pesar as coisas e chegar a uma conclusão. E não simplesmente sair por aí já detonando tudo, e xingando todo mundo, e cancelando as pessoas. Essa coisa da cancelar as Cancelamento, pessoas. cancelamento é uma coisa. Isso não Isso de uma tinha, né? Tinha Não, isso. isso não. Quando você Isso é de uma. trabalhou, quando você trabalhou na entrevista, trabalhou na. Tinha essa coisa do anunciante ligar para a revista, ó, não gostei daquele cara dando entrevista, não vou anunciar mais. Tinha isso? Não, não. Não, até tinha alguém que falava assim, não vou anunciar porque não gosto. Mas não era dessa maneira, eram casos isolados. Agora isso tudo ficou uma coisa em bloco, né? Uma coisa monolítica. Né? E eu acho isso de uma indigência cultural tão grande. Isso é indigente. Né? Então, não, porque nem, não pode mais ver filmes do Woody Allen. Como assim? Como assim você não pode mais ver filmes do Woody Allen? Né? Só um momento. Só um momento. Como você disse que não pode mais ouvir música do Wagner, né? Não, Exatamente. o cara errou lá e não deixou de ser artista por causa disso. Exatamente. Ele tem ali ainda uma coisa assim, e também não se provou nada se aconteceu. Eu acredito que é tudo loucura daquela mulher dele. Mas Não, isso também é acho. opinião minha. Também acho. Também acho. Porque, não, e tem uma coisa, todos os outros que foram acusados, tinha um monte de mulher, um monte de pessoas que foram lá. O de Allen não teve ninguém. Só ela. Só a meia Só fera. ela e É, é uma briga ali é. dentro da família. Já, Só. já o queridinho da Miramax, que era o queridinho dos militantes, né? O queridinho dos idealistas, né? Que você conhece bem no cinema. Eu lembro você acompanhando o Oscar. Eu nunca gostei do Oscar. Eu achava muito brega aquilo lá. Mas aí eu gostei do Oscar quando eu vi você pela TV. Já lembra que você fez pela Sim, a TV? gente Você fez o apresentou o Oscar. Oscar. Acho que o Jerônimo Pois é, estava então, junto. falando em breguice, o Oscar é uma coisa brega, né? Aliás, Sempre achei o, brega. o, Mas ele o, tá mais aliás, brega, né? Porque agora ele tá militante. show, o show business americano tem uma coisa brega muito forte, mas aquilo é tão feito com tanto profissionalismo, é feito tão, eles assumem aquilo tão bem que vai para o mundo inteiro e as pessoas querem fazer igual, né? Então é isso que eu falo, a coisa de você resgatar o brega e Dita fazer moda, né? dele O seu. americano dita moda. É, né? Então assim, tanto que o Gore Vidal, né? O Gore Vidal falava, uma coisa que as pessoas, inclusive, não gostavam dele, porque ele falava isso, ele fala de tudo da cultura americana, tudo que foi feito na cultura americana. A única coisa que vai sobrar, que vai ficar para a posteridade, assim, daqui mesmo, chama-se Hollywood. Vocês gostem ou não disso. Por quê? Porque é muito bem feito e aquilo tem alma, aquilo tem poros, aquilo tem vísceras, né? É de verdade, né? É uma coisa feita. Então é assim. E se você pegar a Hollywood clássica, essa coisa que, da onde vem o Oscar, né? Tem esse dado brega que é incorporado, que é assumido e que é muito bem trabalhado, né? Você pegar, por exemplo, uma superprodução de Hollywood, vamos dizer, por exemplo, Os Dez Mandamentos, né? Que é um grande, é de uma breguice assustadora. Se você pensar bem, se você analisar a Não, coisa friamente, tem coisas, né? é de uma Não, breguice Forrest Gump. absurda. Forrest Gump pra mim é Mas ao brega. mesmo tempo é o que faz a coisa ser compulsivamente assistível. Você assiste aquilo, você fica ali, você fica fascinado, você sabe que aquele mar está abrindo de gelatina e que fizeram aquilo com espuma de extintor de incêndio e gelatina. Mas você fica fascinado, você fica, ai, que massa, você quer ver, não tem como. Não, É hipnotizante. e Hollywood agora tá sendo vítima do cancelamento retroativo, né? Que não pode mais passar. Sim, O Vento Levou não pode o mais, daqui vento a pouco levou. Meu Deus Casablanca do não céu. pode mais. O segundo Vamos personagem revogar a mais história. importante O segundo personagem mais importante de O Vento Levou é a Meme.
É a Meme, que é a única pessoa que segura a Scarlett e fala, vem aqui, você não vai lá agarrar ele porque ele é marido dela. Para com isso. Né? O personagem é ela, é a negra, é a Meme, forte. Ah, ela é escravizada, ah, ela é maltratada, mas é um personagem forte, é um personagem fantástico, tanto que a mulher levou o Oscar. E se você lê no livro, e o livro, sim, tem umas coisas extremamente racistas, porque a Margaret Mitchell era uma mulher do sul dos Estados Unidos, então ela descarregava os Defendia a seus causa do Sul. ela, todos os seus preconceitos. É um livro muito machista, né? A mulher, inclusive, apesar a Scarlett era dita como uma maluca porque ela ia contra aquilo. Mas o livro é machista, o livro é racista, mas é fantástico, é genial. E a personagem da Meme é a segunda personagem, tirando depois da Scarlett e do Rat, são os dois, que é o casal. É a Meme que segura toda a narrativa do livro. Então agora você vai falar, não pode mais ver o vento levou porque as pessoas escravizadas são maltratadas, são retratadas de uma maneira. Ah, por favor, não, menos, bem menos, né? Então isso é muito chato, isso é burro, porque você não vê o mundo de uma maneira plural, né? Não entender as coisas. É você ver o mundo assim, né? Ah, e Se torna, você e torna, torna um filme subversivo, né? Quer dizer, se torna subversivo, é, de repente ele se torna interessante por ser subversivo. Eu, por exemplo, gosto. Eu acho que nós sempre gostamos das coisas subversivas, das coisas proibidas. Eu já vi O Vento Levou, mas você já deve ter visto mais de 50 vezes. Foi é um dos filmes da minha vida. É maravilhoso. E eu nunca vi pelo lado do racismo. É lógico que a gente sabe que aquilo é racismo, porque é um filme feito de uma época, numa época passada, e é uma história contada de uma época da escravidão. Então é lógico que as É, do pessoas sul vão dos ter. Estados Unidos, que era o auge do racismo no mundo, né? Era o E que as pior. pessoas vão agir daquela maneira, você sabe disso. Que está mais que na cara. Mas eu acho. Ah, então por causa disso não pode Brasil. Lembro de uma época atrás que eles não queriam cortar, parece, de todos os desenhos do Tom e Jerry, se não me engano, Foi, a foi. violência, porque tinha violência, tinha que É, cortar tudo. Hello, né? sim, aí que a gente vai criar uma geração de hipersensíveis, de pessoas que nunca crescem, que nunca ficam adultas, né? É, Falar como é nisso, que você. Ah, diga. a gente já está passando de 1 hora e aí eu queria aproveitar assim, para esse final, assim, depois da 1 hora, eu costumo fazer Uhum, isso. É o estilo aqui do canal, né? Que eu tô querendo dar um estilo pro canal. Tô querendo uhum. imitar vocês, pô. Você sabe que eu sou fã de vocês. Aí Ah, vamos lá, diga. eu lembro de 2015, a gente lá em Cachoeira, eu, você, Igor Gelov, Antônio Torres, né? Uhum. Que dias deliciosos, né? Que E, fim de semana delicioso. tinha a Safari também, que você fez uma amizade fantástica com Sim, ela. sim, sim, sim. Né? Uhum, É, e aí você contando um pouquinho como é que foi a sua infância, as primeiras uhum. conquistas, as primeiras coisas. Eu queria que você contasse um pouco para o nosso público aqui, para quem está nos vendo, um pouco dessa história que eu achei fantástica. Eu achei linda a maneira como você narrou os seus primeiros anos, essas coisas, coisas com o seu pai, o que vai fazer na vida e tal, e como é que foi, as Uhum. dificuldades. Achei muito legal. Então, eu sou uma mistura, eu sou uma mistura engraçada. Minha mãe é lá minha mãe é da Amazônia, assim, é o Alter do Chão, que hoje está na moda, né? Alter do Chão é um balneário hoje da moda, que já até no exterior falaram para mim, eu fui num lugar maravilhoso, no Brasil, chamado Alter do Chão. Então, que eles amam. Então, minha mãe é de lá e veio para São Paulo com a família de um comandante da Paner. Ela veio para cá, para São Paulo, e aqui conheceu meu pai, que é filho de um taxista, meu avô do Rio de Janeiro, taxista negro. Meu avô não é que ele era preto retinto. E meu pai morava na Pompeia, aqui em São Paulo. Meu pai era aquele paulistano. E como eu falei para você, meu pai era uma pessoa que viu muito cinema.
Então ele estudou até, fez o segundo grau, não foi além, porque as pessoas também não estudavam mais que isso naquela época, não tinham Já dinheiro. era muito segundo grau naquela época, Pois é, então, isso já deixava fazer dele uma coisa já diferente. era para Mas eu, cargo de gerência nas lojas, das empresas. exatamente. E ele, com 16 anos, meu pai foi trabalhar com uma família de judeus no Bom Retiro, judeus poloneses. E ele ficou com essa família mais de 30 anos, trabalhando ali. Então, meu pai, no Bom Retiro, que era a colônia judaica, onde estavam chegando os judeus da época da guerra, né? E meu pai conheceu essas pessoas e ele aprendeu Yiddish lá no. Fantástico. Então, assim, então você assim, eu sou filho de uma mãe que veio da selva, né? Da selva. Meu pai dizia, meu pai falava assim às vezes para ela, você é selvagem, quando eles discutiam, você é muito selvagem. Literalmente selvagem. E é verdade, né? É Sim, verdade. Eu tenho esse lado selvagem, e ao mesmo lado tem esse lado mais intelectual europeu que meu pai absorveu disso do cinema, Hollywood, que meu pai me mostrou tudo. Meu pai gostava de John Ford, de Billy Wilder, de dos grandes diretores do cinema americano que ele viu, mas ele também tinha um lado que ele gostava de neorealismo italiano, de filmes franceses. Então, meu pai tinha essa coisa muito aberta, essa mente aberta. Ao mesmo tempo, na juventude, meu pai foi do PC, do Partidão. Então, tinha uma coisa comunista também também fui no meio do PCB. no meio da história. Alinhado a Moscou, né? É, exatamente. E depois quando ele casou, ele deixou essa parte da militância política, mas ele sempre foi um cara muito ligado na política. E assim, então eu cresci no meio no Bom Retiro, basicamente, ali na colônia judaica. E então tem essa mistura na minha formação. Tem esse lado da minha mãe que veio do Pará, tem o lado do bairro Operário, onde meu pai cresceu, que é a Pompeia, que era um lugar onde moravam as pessoas que trabalhavam para as indústrias Matarazzo, que era ali do lado, né? Então você tinha ali uma comunidade de pessoas, de imigrantes, né, e filhos de imigrantes, italianos, espanhóis, portugueses, e os negros, que viviam todos juntos, porque eram todos pobres, né? E esse era o fator que juntava todo mundo vivia ali. E com essa coisa depois que meu pai vai para o Bom Retiro, vai trabalhar conviver com essa família de judeus europeus, e meu pai teve muitos amigos da comunidade judaica, e ele sempre falava que ele gostava. Poxa, o Mário congelou a imagem aqui. Quase Ah, que eram boas conversas. Então, eu tenho essa formação na vida. É uma formação muito. Sempre estudei em colégio, e sempre estudei em colégio público, nunca estudei em colégio pago. Do primeiro ano do primário, aquela época era primário, né? Até a faculdade que eu fiz na USP, sempre foi ensino público. Eu acho você fez jornalismo mesmo ou não? jornalismo na época na USP. E seu pai achou isso bom ou não, não Meu interferiu? pai não gostou. Ele queria Meu que você pai não fosse o gostou quê? porque ele queria, meu pai achava, porque como eu sempre tinha sido o primeiro da classe, eu era muito bom aluno, ele achava que eu ia ser ou engenheiro, porque eu era muito inteligente, né? Cálculos, essas coisas todas, ia ser bem, eu nunca gostei muito de cálculo, eu ia bem na escola porque eu entendia as coisas, mas eu nunca gostei de números. E também você fala muito bem, então você pode ser um advogado, né? Então ele achava isso. E eu acabei sendo jornalista. E aí eu lembro que uma vez ele ficou bravo, porque ele falou que. Uma vez ele assumiu que ele nunca tinha esperado que eu virasse jornalista. E eu virei para ele e falei: a culpa é sua. Que sempre trouxe jornal para dentro de casa, sempre lê jornal, eu aprendi a ler vendo anúncio de jornal, anúncio de cinema no jornal. O jornal grande que abria do chão, assim, eu debruçava em cima e ficava lendo ali. Ali que eu aprendi a ler. Então, então eu falei, a culpa é sua. Eu que me apresentou o cinema, me apresentou
jornal me apresentou os livros, e que agora seja engenheiro, não vai rolar, né? Então, é essa coisa. Então, ele não gostou muito. Meu pai só realmente foi entender e foi aceitar e foi me falar que ele gostava do que eu escrevia quando eu já estava trabalhando na Isto É, que era uma revista séria, né? E era o Mino Carta, que era uma pessoa que ele admirava, que era o diretor. E aí ele me ligou um dia, que eu tinha escrito quando faleceu o Laurence Olivier. E eu fiz o obituário, uma página dupla, acho que foi mais, mas é uma coisa grande dele, o Mino Carta. E eu escrevi essa matéria sobre o Laurence Olivier, e aí saiu a revista, me trouxe para casa, e aí um dia de tarde a secretária fala, Mário, seu pai no telefone. Aí eu vou lá atender, e o pai fala, parabéns, gostei muito do que você escreveu na revista essa semana. Você ficou E eu fiquei feliz. mudo. Eu fiquei feliz, mas eu fiquei mudo. Sabe quando você não tem reação? Porque ele nunca tinha falado nada. Eu, assim, apoiava, dizia, mas ele nunca tinha chegado e falado assim, isso é bacana, não sei o quê. Não, nunca. Porque para ele eu estava em veículos que não eram coisas tão sérias ou tão bacanas. Eu estava falando de sociedade, estava falando de gente rica, estava falando de moda, estava É. falando de coisas Coluna social, que não então. eram, que não eram importantes. E a Eu, partir daquele momento ele me reconheceu como, e eu ia fazer 30 anos. Então foi uma conquista, foi uma conquista. Mas é isso, a minha vida, não sei se foi exatamente essa história que eu contei para vocês, foi a mesma história que eu contei para vocês lá. você nunca conta do mesmo jeito, isso é uma coisa boa Eu também. nunca conto do mesmo jeito. Mas É. é isso, vai trocando em miúdos, foi isso a minha vida so far. E agora estamos aqui, um senhor de 61 anos, mas né, com um corpinho de 60. É, 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 eu entrevistei o Guca Domênico, não sei se você conhece, ele também foi na Hum, infantil da Folha. Tem um negócio dos livros infantis e hum. tal. É, Ah, tá. hoje ele é músico e tal. E ele dizia que Hum. o melhor está por vir ainda. Ele também está com 60 e acha que. Você acha que Melhor está sim. por vir? Não. Você tem esse. Eu acho, sem dúvida nenhuma, o melhor está por vir. E assim, eu acho muito engraçado também que o que vem aí a gente não sabe muito bem o que é, porque depois de tudo isso que a gente passou, né, nesses dias todos, assim, nesse ano que ainda não aconteceu, né? Esse ano é uma coisa, um conceito. 2020 é um conceito. Então a gente tá, eu não sei muito bem o que vai acontecer. A gente vai voltar a se aglomerar, a gente vai voltar a se abraçar, a gente vai Sim. voltar a trocar daqui 2 anos, digamos. Não, e a gente não. E o que que isso, e o que esse tempo sem poder fazer todas essas coisas vai acarretar daqui para frente? Não, Porque vai ter um não. peso, Na, né? na economia, para mim, tá Vai ter claro. uma. Na economia, a economia vai voltar e vai voltar bombando. Não é por causa do governo, não é por causa do governo. Uhum, É porque você cria demanda reprimida e isso tem uns efeitos econômicos que. sim, Eu fui obrigado a estudar economia porque eu relancei agora a história do Brasil e Vila Lata e eu mas tive eu que fazer digo um. assim, mas as relações pessoais, os costumes, sabe? É isso que eu. Eu, é, é, a gente é muito diferente do que a gente era há 40 anos atrás, você acha? Sim, Você acha? sim, 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 muito, seja muito diferente. Eu gosto daquela tese do Gerhard Alô, Vince. alô? Oi, Alô? tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi, Agora tá. estou Tá te bom, ouvindo, beleza. fala. Deu um problema. Eu gosto muito da tese do Gerhard Vincent, que ele diz que mudam os avatares, não a nossa natureza. Que mudam os avatares Uhum, humanos, a natureza sim, continua permanente. Eu acho que. Pode ser que. Sim, mudaram muitos avatares de 40 anos para cá, mudaram, né? A gente está até estranhando, realmente. claro, É, claro. Eu acho que agora agora, acho que a gente tem um espaço pequeno que vai ter uma mudança grande, uma, né? Acho que uma nós, das esse coisas tempo que que a eu gente acho ficou de que quarentena, que é legal em você que você não acredita em bolas de cristal. Eu nunca vi você fazendo previsão, você não está nessa de. Bola, se eu soubesse fazer previsão, é, não, estava feliz. e as nossas bolas de cristais lá de trás, elas não funcionaram, ou funcionaram. Você previa Não, há não 40 anos funcionava. atrás, há 30 anos atrás, que seria assim, que a sua vida seria assim, que o mundo seria assim, que o Brasil seria assim? Não, né?
Olha, a única coisa que eu lembrei nessa pandemia, uma coisa que veio na minha cabeça, foi que quando teve a epidemia da AIDS, lá nos anos 80, e que ninguém sabia o que, que era, o que acontecia. Aliás, uma coisa muito bem que eu achei muito parecida é que quando teve a epidemia lá atrás, da AIDS, dizia-se assim, tudo bem, não se preocupar, não só as bichas vão morrer. Assim como a gente ouviu Lembro esse disso. ano, tudo bem, só os velhos vão morrer. Sim, sim. Eu achei isso muito louco. Mas aí, voltando. Eu lembro que a primeira grande matéria que se fez na imprensa, eu não me lembro se foi Newsweek ou se foi Time, eu acho que foi Time, que é uma matéria enorme, de muitas páginas sobre a AIDS, primeira grande matéria, que falava uma coisa horrorosa, tinha cura, enfim. Mas eu guardei o final da matéria, que dizia que, mesmo que viesse viria a cura, depois viriam as. Enfim, a ciência ia encontrar, né, remédios e tratamentos, enfim, mas que havia outros vírus que podiam acometer a humanidade no espaço dos próximos até 50 anos. Entre eles, um vírus mortal de gripe muito pior que o da gripe espanhola. Que não, Acabava assim a matéria. não, Eu não, nunca me não, esqueci não chegou disso. a ser, tá por vir ainda. Pior que a gripe espanhola tá por vir. Não, mas se você pensar isso, eu li isso Não, em os cara, a bola de cristal deles 82, estava boazinha. 83. A bola de cristal deles Né? estava. A bola de cristal deles estava boazinha. Não, Mas ninguém esperava esse vírus com essa virulência, com essa, o que a gente fica estranhando. uma coisa tão. O que eu acho chato é isso, Hum, né, na ciência, né? A gente tem que achar chato algumas coisas na biologia também, porque o antibiótico, quando inventou o primeiro, ele serviu para tudo, né? Até hoje, antibiótico serve para uhum, tudo. E a AIDS fez com que se desenvolvesse os antivirais, que não existiam na época da AIDS. Não existia uhum. antiviral, né? E você tem É, um coquetel de antivirais para AIDS e nenhum deles serve para o tal do vírus. Né? A biologia é chata também, né? Que é coisa. muito louco, é muito louco. Mas aí você, voltando a falar agora sobre bolas de cristal, por exemplo, eu acho só divertido, é uma coisa minha, que eu gosto, que eu acho engraçado, fazer mapa astral. Eu já fiz tudo isso, acho que isso é. Mas é uma coisa minha. Agora, você não pode simplesmente pegar tudo, fazer, olha, eu acho que vai acontecer isso, vai acontecer. Isso não dá. Eu sei alguma coisa, eu posso intuir alguma coisa pela minha vivência, pelo que eu aprendi, pelo que eu vi, mas são coisas que você. Ou até como as coisas podem ser óbvias, né? Porque é coisas que você falou da natureza humana, né? A gente acaba conhecendo, mas não sou afeito a previsões, bolas de cristal, acho que não é por aí, não. Senão já tinha conseguindo os números da Mega Sena e não estava nem aqui conversando com vocês agora. Olha o que você está Não, me assim, dizendo. Se você ganhar na Mega Sena, você não conversa, conversa. Aí que você ia ter tempo para conversar. mas pelo menos estaria na minha ilha, Ah, né, ótimo. fugindo do coronavírus, Não, isolado. não ia ser a Ilha de Caras, né? Quer dizer, não ia ser aquela coisa. Né? Aquilo era muito brega também, né? Eu achava, não sei se você fala. Não, ilha de cara. Vou te contar então uma história rapidinha. Quando Conte, eu estava conte. morando em Londres, uma amiga minha jornalista que estava trabalhando com uma grande empresa brasileira, ela estava trabalhando na, nessa empresa como diretora de comunicações, e ela tinha um job para fazer em Londres. Ela falou: vou passar para você esse job. Aí ela foi encontrar comigo lá em Londres, e aí ela falou assim para mim, quando ela me ligou, ela falou: eu vou até Londres porque eu preciso ir para a Europa, porque eu tenho que ir ao Castelo de Caras. Quando ela falou esse Castelo de Caras, eu caí na gargalhada, comecei a rir. Aí eu vi que ficou um silêncio incomodado, assim, não toquei mais no assunto. E quando ela veio encontrar comigo, eu falei do Castelo de Caras, ela mudou de assunto, assim, meio, falamos o que tinha que fazer. Enfim, o trabalho, afinal, até acabou nem enrolando, porque o fotógrafo que ia fazer o trabalho brigou com o escritório de arte em Londres, enfim. Não rolou o trabalho, mas foi engraçado que a gente se encontrou. Aí ela me ligou, quando ela foi para Paris não, lá para França, que era no interior da França, ligou para mim, eu atendi.
alô? Ela, Mário. Eu falei, o que foi? Ela começou a rir. Ela falou, agora eu entendi por que que você riu quando eu disse que eu ia ser educado. Ela falou, eu não consigo parar de pensar em outra pessoa que não seja você. Porque é tanta coisa absurda e eu fico rindo o dia inteiro. Ele te deu razão. Ela me deu razão. Ela Oh, ficou indignada que eu estava esperando alguma Castelo de coisa Caras, Ilha de diferenciada, Caras, né? é para lembrar aquele termo dos anos 60, cafona, né? O Brega não descreve tão bem quanto cafona. É, Foi isso. Então temos isso. E aí voltamos ao Brega, que foi é, o começo da conversa. com certeza. Ai, Maravilha, ai. Mário. Eu quero te agradecer muito, dizer que Imagina, eu que agradeço. o melhor está por vir, né? Eu espero que a gente tenha muita Oi, coisa boa vindo aí e que a gente possa se encontrar de novo nessas conversas, sim, com é, certeza. Não, quero. presencialmente Ainda também. vou lançar meu livro, ainda vou lançar meu livro lá na Flickr, você vai ver. Ah, com certeza. E eu quero você na Bahia, sentar para bater papo sem hora para parar também, né? É legal. Vamos lá, vamos lá. Maravilha. Importante, tá bom? Valeu. Grande Então é isso. abraço. Obrigado a Você todos que também. acompanharam a Abraço pro gente. Túlio. Abraço pro Túlio aí, viu? Tá, beleza. O Ele tá aqui do rapaz, lado, aqui tá. o rapaz é porreta. Tá agradecendo e mandando outro aí. Então Valeu. tá bom. Então Abração. beleza. Valeu. Outro, tchau, até Tchau. mais.